Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação vocacional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre um novo curso da nova faculdade da PUC de São Paulo. O curso é o curso em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e a faculdade é a Faculdade de Estudos Interdisciplinares da PUC de São Paulo. Conversaremos agora com o Carlos Eduardo Paes, que é graduado em Ciência da Computação pela PUC de São Paulo. É mestre e doutor em Ciência da Computação pelo ITA, pós-doutor em Ciência da Computação pela USP. Compõe a coordenação deste novo curso. E o Flávio Morgado, que é analista de sistemas, mestre em administração, doutor em comunicação e semiótica, professor da PUC no curso de Ciência da Computação. Compõe a coordenação também deste novo curso. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar falando sobre o trabalho deste profissional, o bacharel em Ciência de Dados e em Inteligência Artificial. Isso. Então, esse profissional vai ser formado por um curso que é pioneiro no Brasil, da PUC São Paulo, e basicamente ele usa o que a gente chama de ciência de dados, estatística, big data, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, para resolver problemas, né, da sociedade. Então, problemas do clima, de mobilidade urbana, de gestão de veículos autônomos, redes sociais, segurança cibernética. Então, esse profissional ele faz essa utilização dessas ferramentas visando, né, resolver esse tipo de problemas. Então, muito em função do grande volume de dados que se tem hoje para processar, né? O Carlos poderia completar. Então, a gente tem, né, a partir da internet, né, e a questão dos sistemas, né, de redes sociais, né, computação móvel, dispositivos móveis, né, tudo isso gera um volume muito grande de dados, né? E o desafio desse profissional é justamente como, né, pegar essas informações, estruturar essas informações, né, esses são dados não estruturados, né, e a partir desses dados fazer uma análise, né, para tirar uma informação, um conhecimento, um insight de apoio, né, a um gestor, alguém que vai tomar uma decisão numa empresa, né. Então a gente tem aí pela frente, né, esse grande volume de dados que os sistemas estão gerando nas últimas décadas, né, principalmente com o surgimento da internet e dessas, né, conexão extrema que existe, né, entre não só o celular, mas carros, relógios, né, tá todo mundo conectado, dados sendo gerados por redes sociais, né, que é um ponto extremamente importante, né, e tudo isso são dados que podem trazer, né, informações importantes, né, e em vários segmentos, né, marketing, finanças, área de saúde, né. Então esse profissional tem que ter esse conhecimento das ferramentas, não só computacionais, mas da matemática, estatística computacional e, né, o uso da inteligência artificial através dos seus algoritmos, né, para a partir dessas informações gerar um conhecimento, e esse conhecimento pode ser automatizado, né? Tem um sistema que tem essa capacidade, né, de processar esses dados. Um exemplo assim, de aplicações, a gente tem esses relógios que transmitem informações de saúde, né, para cada pessoa, um volume enorme de informações, coisas como a partir de consultas que são feitas, pesquisas que são feitas na rede social, por exemplo, o Google pode saber se aquelas consultas estão sendo direcionadas para um tipo de pergunta, por exemplo, que induz aí, que dá para inferir uma epidemia pelo tipo de remédio, pelo tipo de sintomas que as pessoas estão apresentando. Se pensar em termos de um carro autônomo, para começar, ele só funciona numa cidade inteligente, né, com tudo hiperconectado, então o volume de informações para se tratar é muito grande. Se pensar hoje no que a gente chama de internet das coisas,
que são sensores, né? Cada uma, né? Desde a geladeira até um carro, até, né? E toda a informação que se tem, por exemplo, pega o Waze, né? Ele sabe o trajeto, ele sabe quem estava perto, ele sabe o que estava acontecendo. Então, quer dizer, a hora que chega esse volume de informações, o cientista de dados ou o bacharel em ciência de dados e inteligência artificial vai ter que pegar isso daí, fazer uma análise, um tratamento, cuidar da qualidade da informação, e aí sim, aí existem ferramentas que o próprio sistema gera alguns insights. Olha, veja isso daqui que está ligado e vocês não estavam percebendo, né? O volume de informações. E ferramentas como matemática e estatística, né? E essa área de inteligência artificial, né? Que é uma sub-área da ciência da computação, né? Em que o foco está, né, em que desenvolver sistemas inteligentes que sejam similares à inteligência humana, né? Então, tenta, né, implementar aí, por exemplo, a capacidade de raciocínio, de aprendizado, de reconhecimento, né, de padrões, objetos, né? Então, essa área não é uma área nova, inteligência artificial, isso já surgiu, né, no final da Segunda Guerra Mundial, né, já se pensava na capacidade da máquina de ter uma inteligência, né? Quem assistiu o filme lá, o Jogo da Imitação, que era assim, uma parte da história do Alan Turing, que é o herói da ciência da computação, né, que virou agora nota de 500 libras, não, que era no inglês, e assim, consegue ver na questão decifrar o código da máquina Enigma, né, alemã, e segundo alguns especialistas, ele encurtou a guerra em 2 anos, uma guerra que matou 100 milhões de pessoas, né, por conta ele viu, não, o ser humano não daria conta, mesmo os melhores matemáticos com criptografia, não daria conta de em um dia resolver o enigma. Então a máquina, né, que ele bolou... Então, mas ele não é um analista que vai interpretar esses dados, ele vai, vou usar uma linguagem de leigo, eu não entendo, se eu entendi direito, ele vai tornar o dado produzido amigável para alguém entender, é isso? Isso, vai gerar uma informação, né? Uma informação. Um conhecimento do dado bruto. Existe a grande pergunta, né? Quer dizer, em função dessa quantidade de dados, se for uma área de varejo, por exemplo, né? Tem alguma necessidade de um gestor, né, da área de negócio que vai fazer uma pergunta em cima desses dados, aí o cientista de dados é o cara que vai conseguir coletar esses dados, tratar esses dados, né, e gerar uma informação, né, uma informação que vai dar um apoio a uma decisão, né, uma decisão de um gestor, por exemplo. Os termos são novos, assim, por exemplo, você pegar a estatística, que veio de dados de Estado, né, que se começa a pegar quem que está ficando doente, morrendo de quê, e começa a tratar esses dados da epidemiologia, né, para saber realmente, né, médias, né, variâncias, correlações. Olha, toda vez que acontece isso uma também, probabilidade e uma coisa está causando a outra, qual a probabilidade. Então, são essas ferramentas, é a evolução dessas ferramentas. Só que com o poder computacional aumentando exponencialmente, você tem mais condições de tratar esse tipo de informação, né? Você imagina, por exemplo, assim, há 40 anos, uma empresa de grande porte trabalhava só com dados, só com informações, assim, só o dado mesmo, assim, bem alfanumérico, né? Texto. Hoje você trabalha com imagem, você trabalha com som, você trabalha com uma série de informações que não são mais. Então, o volume cresceu muito. Então, as ferramentas também têm que dar conta disso. E as aplicações são lá. Tanto que a gente tem nesse curso uma coisa que é uma preocupação da PUC, como um todo, que a gente chama de temas transversais, que é uma preocupação de onde isso vai dar. Né? Então a gente tem um desses temas a gente chama de governança de algoritmos, que é no fundo que é o seguinte: que controle, que regulação que a gente tem sobre o que esses algoritmos estão fazendo. Né? Alguém ensinou, e eles estão indo, né? Que tipo de controle que a gente tem, né? De regulação que tem sobre isso. Então, porque é perigoso. Eu estava vendo, não sei se tem a ver, a Google está mudando seus algoritmos porque ela interpretava um termo na área de sexualidade como sacanagem. Isso, né? Exatamente. O que o Google usou, ou o Facebook usou lá, junto com a Cambridge Analytica, é tentar determinar que pessoas que
comprariam um produto chamado, por exemplo, Presidente da República, que foi usado aparentemente na eleição do Donald Trump, no Brexit e assim por diante. Quer dizer, imagina que a gente está fornecendo um monte de informações. Então é um profissional do Big Data, ou do Big Data. Big Data, exatamente. Que vai usar exatamente, as ferramentas computacionais, a inteligência artificial para produzir algoritmos, né, capazes para que façam esse tipo de... Você falou interpretação, sim. Eu posso olhar um conjunto de dados, eu, ser humano, e né, perceber algumas coisas lá, né? Tendências, essas coisas. Agora, se o volume é muito grande, eu não dou conta. Então, assim, aí eu tento ensinar o que eu estou pensando a respeito, escreve-se o algoritmo, e esse algoritmo vai tratar com uma velocidade muito grande e dá conta desses problemas, essas aplicações que a gente falou, né? E já temos máquinas construindo algoritmos. Sim. Na verdade, esses algoritmos eles vão aprendendo, né, em função dos dados. Né? Esse aprendizado pode ser supervisionado, não supervisionado, quer dizer, eu vou treinar aquele modelo, né, e o modelo, a partir dali, ele vai conseguir dar a resposta que eu quero. Né? Então, a questão de você ter o aprendizado da máquina, né, que é uma coisa que faz parte, parte da inteligência humana. Pegar, por exemplo, assim, chega assim, pega uma foto sua, esse é o Silvio. Mas só que o Silvio não vai estar sempre rindo, sempre não sei. Então, assim, como é que faz? Aí você mostra uma outra imagem do Silvio, outra imagem. Esse é o Silvio também, esse aqui é o Silvio também, esse aqui é o Silvio também. Você mostra um monte, a máquina vai, sei. Aí você pega o Silvio no meio de uma multidão, ele fala, esse é o Silvio. Né? Então, esse aprendizado é justamente isso. Você aprende a reconhecer padrões, aprende a reconhecer assinatura, aprende a reconhecer voz. Né? Hoje existem... Para um leigo, algoritmo é um procedimento que você usa para fazer as coisas. É alguma coisa que tem um começo, meio e fim, ele chega num resultado, porque nem tudo é algoritmo, né? Você tem coisas, por exemplo, que, sei lá, intuição, né? Ainda não tem algoritmo para fazer piada, para quebrar Então, assim, tudo que é algoritmo é assim, quando tem uma sequência de passos que chega no final e produz um determinado objetivo. É o que eu vou estabelecer para que a máquina vai fazer. Né? Então tem um problema Uma receita de bolo é um algoritmo. Você junta esses ingredientes, esses dados, nesse modo de fazer, que são os passos, mexeu tudo isso aqui, o produto é o bolo, é a pizza. Né? Falamos agora um pouco do curso. Já falamos um pouco, claro, mas vamos especificar. Como é que é? O que esse aluno vai ver neste curso? Bom, ele vai ver toda a parte de fundamentos de computação, né, que é importantíssimo para a formação de cientista de dados, inteligência artificial. Matemática. Também a matemática. Estatística. Né, uma matemática básica para a formação de cientista da computação, estatística, a questão de extração de dados, mineração de dados, visualização de dados, né, depois as técnicas de inteligência artificial. Importante também é que assim, o curso ele usa uma metodologia que é aprendizagem baseada em projetos. Então, na verdade, assim, não são disciplinas que depois o aluno tem de juntar. Né? A PUC tem se especializado aí no que a gente chama de metodologias ativas de aprendizagem, né? Que são baseadas em problemas. Né? E essa de projetos, assim, cada semestre ele vai construir um projeto. E o professor seria o gerente desse projeto, que vai, né, coordenar tempo, custo, recursos, toda a parte de recursos. E existem disciplinas também, que a gente chama de disciplinas, assim, pela questão de organização, que são consultorias para aquele projeto. Então, por exemplo, vai ter um semestre lá que ele vai fazer um projeto na área de segurança cibernética, né, para evitar ataques de hacker, fake news, essas coisas todas. E aí o que acontece? Aí entra um especialista em como é que eu descubro o que é notícia falsa, o que não é, entra um especialista em inteligência artificial, entra um especialista em tratamento de grandes volumes de informações, entra alguém de segurança cibernética que vai ensinar, olha, como é que o hacker funciona, porque grande parte do que existe de invasão é o que a gente chama de engenharia social, que é defeito de comportamento nosso. A gente joga senha, escreve senha nas costas do celular, né? Joga coisas no lixo. Né? Boa parte dos hackers não é aquele menininho que vai lá e invade, não. É gente que usa o Telegram de qualquer jeito, é gente que joga coisas no lixo, né?
e as pessoas não apaga o lixo, é isso? vasculham lixo, né? O que a gente chama de abuso, né? da confiança. Você consegue uma senha lá de nível baixo, com aquela você chega para o outro e fala assim, olha, eu já tenho aqui, não estou conseguindo entrar, tal. Né? Então tem muita coisa que é engano mesmo, né? O phishing scam, né? Que é o phishing que você manda um site que parece com aquele site que você tá lá banco, aí você tá escrito que você você foi intimado pela Receita Federal, você ganhou não sei o quê, e a pessoa vai lá e clica e coloca lá Então assim, grande parte não é abuso de confiança, é engano, né? É estelionato, né? Então, assim, aí esse projeto, o que vai ser feito? Como é que faz para defender? Como é que faz para fazer um firewall correto? Como é que faz para identificar essas fake news, né? Hoje o Facebook, por exemplo, tem acho que 3.000 pessoas mesmo para ver conteúdo impróprio e tem um monte de algoritmos lá para tentar identificar isso daí para ver o que é, porque eles também estão preocupados com isso, né? Com esse uso indevido. Estamos falando sobre o curso. Que outros diferenciais tem esse curso? Então, a PUC tem uma coisa que é importante, que é esses conteúdos transversais. Por exemplo, a gente tem uma assessoria em empreendedorismo, né? Porque a gente acredita que as pessoas vão poder, né, criar empresas nessa área, startups, né, nessa área. Tem uma de orientação profissional, que, né, ajuda o profissional um pouco do que a TV PUC faz, né? Como é que se porta no ambiente de trabalho, como é que, né, faz uma seleção, como é que, né, essas questões, né, que a gente lembra. E é um curso de 4 anos. Então, são 3 anos e meio, 3 né? 3 anos e meio. Isso. E o 6º e 7º períodos, o aluno faz um trabalho de conclusão de curso, né? Nesses 2 semestres aí, né, em que ele vai desenvolver um projeto mais focado em ciências de dados ou inteligência artificial, ou combinando as duas coisas, né? Então aí durante esse último ano ele vai ter algumas consultorias, né, um pouco mais específicas, lidando com a parte de, por exemplo, visão computacional, processamento de linguagem natural, que são, né, a parte mais específica da inteligência artificial, e aplicando isso em um projeto. Na verdade, ele já vem trabalhando desde o primeiro período, né, com a metodologia baseada em projeto, mas esse é um projeto maior, mais denso, né, em que ele tem que aplicar todos os conhecimentos que ele adquiriu durante o curso. Quem vocês esperam captar nesse curso? Então, hoje a gente tem assim, um profissional que queira lidar com o uso da tecnologia visando a solução de problemas, visando negócios, visando, né, os problemas. E a PUC também tem um curso que é o Ciência da Computação, que ele é mais o desenvolvedor do software em si. Esse curso ele é alguém que está usando a tecnologia, não necessariamente ele vai produzir essa tecnologia, para resolver problemas, né? E o curso de Ciência da Computação tem uma pegada mais de desenvolvimento mesmo, da infraestrutura necessária para isso. Mas existe um complemento, né? Porque é o cara que faz o software básico, né? Que propõe toda a parte área de ciência de dados, ela tem a pessoa, inclusive assim, um psicólogo. Vamos, claro, você está falando de quem? Da ciência da computação, e aí a questão do cientista de dados, né? Que é o cara que consegue usar essas ferramentas, né? Não só a computação, né? Mas principalmente a matemática e a estatística, né? Que é fundamental, né? Para resolver esses problemas, né, que envolve você fazer análise de grandes volumes de dados, problemas não determinísticos, que você não consegue fazer com um algoritmo tradicional, né? Aí tem uma complexidade maior, né? Então é uma formação diferenciada, né? Na verdade, né, é bem específica para uma formação, né, de um profissional, né, que o mercado demanda hoje, né, e que vai demandar nos próximos, sei lá, 20, 30 anos, né, que é um profissional que tem essa competência, né, essa habilidade de conseguir pegar os dados, extrair os dados, analisar, implementar algoritmos, né, usando, né, técnicas de inteligência artificial, né, para resolver esse tipo de problema. E ele faz a ponte, por exemplo, com o profissional de marketing, faz a ponte com o profissional de saúde, ele vai, né, como é que eu interpreto? Eu não sou médico, mas eu consigo fazer então ele é preparado para fazer essa ponte. Olha, eu tenho essas ferramentas, você tem esses dados capturados, o que a gente consegue tirar deles?
né, com o médico, com o profissional de finanças, né? Por exemplo, uma das aplicações que bastante comum são fraudes, né? Como é que o cartão de crédito sabe que tem que bloquear teu cartão porque você nunca comprou numa cidade tal, nunca gastou isso aí e por alguma coisa, pode ser que seu cartão tenha sido clonado. Como é que eu antecipo isso? Então, as grandes redes de cartões de crédito... previsão, né? Exatamente, ficam tentando prever, né, que olha, não é um comportamento normal. Né? Por isso que a gente tem que avisar, quando vai, sei lá, vai viajar, tem que avisar aqui, ó, porque senão eles falam, como é que o cara está passando um cartão em Lisboa, né? Você não avisou que tinha ido, então, como é que o cara... Então, assim, coisas como... essa interface, ou seja, alguém sabe como é que são fraudes. Né? E aí sim, como é que eu pego esse volume de dados e coloco um algoritmo para identificar essas fraudes automaticamente, né? Então, Quer dizer, ele também vai programar. Sim, precisa programar, claro, porque essas ferramentas são assim, tem lá uma série de funções, mas você que tem que organizar a ordem que elas vão ser. As ferramentas já existem. Sim, tem programação. Customizar, vamos dizer assim. Isso, customizar, parametrizar, fazer, né, escolher a melhor ferramenta, né? E o cientista da computação, só para, vou colocar para vocês um problema de orientador profissional, essa área de TI hoje é complicadíssima. Muito ampla, claro. Não há tempo suficiente para cristalizar um nome. Então já foi informática, já foi exame de dados, já foi computação, hoje é TI, né? E daqui a pouco vai ser outra coisa. E nós, orientadores, sofremos. Qual a diferença do bacharel para o engenheiro, do cientista, não sei para quem? Né? Então, isso é complicado para a gente. Né? Se pegar Mas ele não vai desenvolver um programa todo, se eu entendi. Ele vai fazer parte de um projeto, né? Ele vai entrar dentro do ciclo de desenvolvimento de um sistema, de um grande sistema, né? Ele vai trabalhar numa parte do problema em que vai exigir você aplicar técnicas de inteligência artificial e processar grandes volumes de dados, né? Trabalhar com grandes volumes de dados, né? Mas ele tem que entender de computação, tem que entender da parte de desenvolvimento de software, de engenharia de software, né? Conhecer muito bem as ferramentas, principalmente de IA, né? Aí ele vai ter a parte, né, a questão mais da teoria de inteligência artificial, desses algoritmos, como eles funcionam. Né? Obviamente que um cientista da computação também pode construir, também vai ter essa formação, mas ele vai ter uma formação um pouco mais ampla e muito bem embasada na matemática e na estatística, que é fundamental. Né? Tem um exemplo bem tranquilo, assim, imagina o Waze, né? Todo mundo conhece o Waze e tal. Existe alguém que chega lá, olha no Waze e fala assim, nossa, mas como é que acontece essa questão da rede social, indicar o que está, onde está congestionado ou não, né? Como é que funciona esse negócio com os novos, quantos carros precisam... É uma pergunta do cientista de dados, do analista de dados, o que eu faço com essa informação toda do trânsito? Aí vai ter um cientista da computação que fala assim, tá, mas como é que ele sabe qual que é a rota mais curta? Né? Como é que ele sabe qual que é a rota sem pedágio? Aí existe lá um algoritmo em grafos que alguém vai desenvolver e escrever de fato. Né? Alguém escreveu o Waze e alguém usa da forma, né? Aplica da forma. Então são perguntas diferentes. Né? No fundo é o mesmo profissional. Né? A solução toda é essa rede que faz aí essa navegação toda que a gente conhece. Se eu entendi direito, vamos no Waze, é esse cara que vai dizer, bom, então se tiver muito tráfego aqui, você vai ter que desviar por aqui ou por aqui. Isso, o comportamento mesmo do... Né, o Waze, por alguém fala assim, olha, o Flávio toda, né, terça-feira ele vai para Sorocaba porque ele dá aula lá. Aí eu ligo o Waze, o cara fala, você está indo para o Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba? Eu falo, tá, vai. Ou seja, então alguém, né, começa a entender o comportamento do usuário, né, nas rotas e assim por diante. E aí chega para o cientista da computação e fala assim, ó, escreve um programa aí que identifica. Ele faz um programa. Então usa alguma ferramenta pronta, né? Eu pego todas as minhas viagens e faço lá a grupo, olha, normalmente às terças-feiras ele vai para Sorocaba, normalmente às sextas, às quintas ele vai para não sei o quê, né? Então, realmente é um trabalho, como o Carlos falou, é um trabalho de muitos profissionais.
De vez em quando entra um psicólogo, de vez em quando entra alguém de finanças, de vez em quando entra alguém de infraestrutura. Né? Interface com o usuário também. Né? Interface com o usuário, né? Quer dizer, como é que Você tem algoritmos inteligentes trabalhando, né, por trás de tudo isso, processando esses dados em tempo real, às vezes, né? Ou na maioria dos casos, né, hoje em dia, né? E tem outros exemplos, que nem você pega esses sites de vendas de livros, para a Amazon, por exemplo, né? É um sistema de recomendação, sim, né? sim, Por trás são algoritmos, né? Que conseguem identificar um padrão comportamental, né? De tipo de produto que você compra, né? E ele vai recomendando, né? Isso, o algoritmo de recomendação é o que da Netflix, né? A Netflix também foi um algoritmo de recomendação, né? Quer dizer, que filme que eu recomendo para a pessoa? Né? A Amazon, acho que foi um dos primeiros, inclusive, que fez aquele. Quem leu esse livro também se interessou por esse outro. Quem leu essa notícia também. Ou seja, são algoritmos que tentam agrupar as pessoas, né? Identificar, criar perfis. Então é um mundo assim, realmente assim, eu falo, tem que ter um pouco de governança de algoritmos, porque, de fato, como é que se controla, né? Como é que se... E o curso também terá uma discussão ética. Então, essa disciplina de governança de algoritmos é que... Isso que você me lembrou disso. Exatamente, ela vai trabalhar na ética, que é o impacto que essas coisas causam nas pessoas, nas sociedades e assim por diante. Nos empregos também. Imagina, né? Imagina um algoritmo que é capaz de manipular um desejo de sair ou não sair da Europa, um desejo de votar num candidato A ou B. Né? É um poder muito grande, né? que esse tratamento de informação tem. Então, precisa ser refletido. Né? E acho que a PUC tem aí uma tradição aí de não ser tão tecnicista, né? E também lidar com essas questões. Com essas outras questões. São fundamentais, né? Filosóficas mesmo, né? De ética, do impacto que isso tudo causa. Né? Muito bem, eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.